Vamos lá. Eu inicio fazendo toda a higienização da pele dela com adstringente para tirar qualquer resquício de maquiagem, oleosidade da pele, sujidade e venho depois com uma escovinha alinhando os fios para mim fazer a marcação. E o mapeamento eu gosto de utilizar uma linha 100% algodão. Então, eu pego um batom pigmentado para poder sujar a linha. Então, eu começo com a linha central, que é uma linha que vai ser como guia pra gente, essa linha do meio. E eu faço essas linhas iniciais, que é onde vai iniciar a sobrancelha. Eu gosto muito de trabalhar de forma personalizada, eu gosto de seguir mais ou menos o desenho da cliente. Agora eu dou início à espessura da sobrancelha dela, fazendo uma linha na base e mais uma marcaçãozinha na parte superior da sobrancelha dela. E esse é o pulo do gato, conferir a altura. Então, passo uma linha reta do ponto alto de uma até o ponto alto da outra, para ver se elas estão na mesma altura. Geralmente, eu pego no cantinho, no finalzinho do olho ali, mais para cima. Não gosto de deixar a cauda muito baixa, porque deixa com o olhar caído. Então, eu gosto sempre de deixar a cauda mais elevadinha. E o ponto alto propriamente dito. A gente descobre ele quando a gente olha a sobrancelha da cliente, a gente vê o ponto mais alto dessa sobrancelha. Então, esse é o ponto alto. Agora, eu tô fazendo a partezinha de cima com a linha, cruzando na linha do meio. Ó, notem que tá cruzando aqui a linha do meio. Uma coisa na parte final também, na cauda. Então, eu pego lá daquele pontinho final, cruzo na linha do meio e pego como referência a linha do meio e cruzo o outro finalzinho. Se as linhas estiverem cruzando essa linha central, essa linha do meio, então a sobrancelha está correta. Esse é o segredo de ter sobrancelhas certinhas. Então, vou fazer a parte de baixo. Penteio os pelinhos, né, pra cima. E aí, eu venho com a linha bem rente, a base do pelo, e faço uma marcaçãozinha. Não precisa apertar muito na pele, porque senão vai fazer uma marcação torta. E faço a mesma coisa, a linha cruzando, ó, a parte de baixo final, cruzando também a parte de baixo final da outra. Então, as linhas, elas têm que estar cruzando. Aqui eu dei mais uma reforçada, porque não estava aparecendo. Mas olha só como que se cruzam as linhas. A parte de cima, do meio, a parte de baixo, elas têm que estar cruzando com essa linha central, que seria essa linha do meio. Agora, eu vou tirar toda a marcação por fora e deixar somente aquela que me interessa. Então, vou pentear novamente os pelinhos no lugar, venho com algodãozinho, adstringente ou cotonete mesmo e venho fazendo toda a limpeza. Só que eu deixo aquela marcação que tá delimitando a sobrancelha, né? Eu só vou tirar as outras. E aí, com cuidado, a gente vem higienizando tudo, tirando toda a sujeira, deixando só aquela que nos interessa. Até porque, se ficar muita marcação, muita linha, a gente pode se perder. Então, as linhas, elas servem somente pra gente ver se a sobrancelha está correta, fazer ali um mapeamento, depois não serve mais pra nada. Então, a gente pode estar limpando tudo, pra até ficar um trabalho mais limpo, né? A gente trabalha melhor, assim, quando tá tudo mais organizadinho, mais limpinho. Então, eu tiro toda a marcaçãozinha. Agora que entra o melhor amigo da design de sobrancelhas, o lápis dermatográfico. Então, em cima da linhazinha que a gente fez, eu venho bem rente, esticando a pele da cliente, utilizando o meu dedinho como base para segurar o lápis. O lápis, ele não pode estar deitado, o lápis, ele tem que ficar em pé, porque se ficar deitado, a marcação fica grossa. Então, ó, uso o dedinho para esticar e para usar como base também para segurar o lápis. Eu estico a parte de cima, então eu utilizo as duas mãos. Eu estico a parte de cima com os dois dedos, e a parte de baixo eu utilizo o dedinho. Então, olha só, eu estico a pele dela em 3 pontos. Os meus 2 dedos a parte de cima e o meu dedinho aqui na parte de baixo. O dedinho que eu estou utilizando a mão que eu estou utilizando para usar o lápis dermatográfico. Então, sempre tem que esticar a pele, sempre. Isso é essencial. Diferença, como que fica mais delimitado, até algumas partes que a gente consegue dar uma arredondada com o lápis, né? Porque a linha, ela fica, assim, bem reta, né? E a gente sabe que o natural da sobrancelha não é retão, bicuda na parte de cima, sabe? Aquele ponto alto, super arqueado. Não, é mais arredondado, né? O natural é mais arredondadinho.
Então, eu limpo também a outra parte e eu faço o mesmo processo, igualzinho. Venho limpando. Gente, tem que ter a maior calma, é um trabalho delicado, a gente não precisa fazer com pressa, a gente não tem que fazer com pressa, na verdade. Os pelinhos para cima para poder fazer a parte de baixo, estico bem a pele com o lápis no ângulo de 90 graus, o lápis ele tem que estar em pé, eu faço aquela marcaçãozinha em cima da linha, dando uma arredondada em alguns lugares, né? E aí eu vou passando, ó, a pele esticada. No lado, geralmente no lado direito, quem é destra, né, no lado direito, a gente não consegue esticar na parte de baixo também. Então, a gente estica o máximo a parte de cima para poder fazer a marcação. Então, eu pentei os pelinhos para baixo. Como ela tem bastante pelinho, o pelinho ele acaba atrapalhando na marcação. Então, eu sempre penteio ou para baixo ou para cima, depende de onde eu vou estar fazendo a marcação. Então, ó, lápis 90 graus, bem devagar, não precisa ser uma linha contínua. Você pode fazer, parar, fazer mais um pouquinho, fazer, sabe, vem, vai, ó. Eu vou fazendo, ó, arrastando o lápis, bem devagar, bem, sabe, na paz de Deus. E aí eu faço a marcaçãozinha e deixo ela mais precisa. Se precisar fazer algum ajuste, a gente pega um cotonetezinho ou um palitinho de dente com astringente e vai passando onde a gente vê que precisa remover. A epilação da parte superior com a cerinha fria, que são as cerinhas de tira. Eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês como que eu faço essa cerinha. Ela já vem pronta, né? E aí você só corta. E aí, ó, eu estico a pele dela e puxo no sentido contrário ao nascimento do pelo. Então, eu passo a mão pra aderir bem a cera na pele dela e puxo o contrário, ó. Puxou. Ficou alguma cerinha, você passa um pouco de novo a cera em cima e puxa. Em cima, né, porque a pele ela fica mais sensível, só pra dar uma aliviada. E eu vou fazer a parte finalzinha. Pega uma nova cera, aquela que a gente utilizou já joga fora. Pega uma nova cera e põe nessa partezinha final da sobrancelha dela. Mesma coisa, adere bem a cera na pele e puxa no sentido oposto ao nascimento do pelo. E se ficar alguma cera, a gente passa de novo a fitinha, ó, e puxa, que a cera ela vem. Qualquer resquíciozinho de cera, só passar a fitinha novamente e puxar. Pronto, olha só que pele maravilhosa que ficou. Sem pelinho, a cera ela tira tudo, até mesmo os penugenzinhos, sabe? Os pelinhos bem fininhos, a cera ela puxa. Vou fazer a epilação na parte de baixo com a pinça. Gosto muito de trabalhar com essa pinça de ponta fina, porque ela tem uma precisão muito boa e ela não belisca. Eu já trabalho com ela há mais de 3 anos e eu não largo mão. Então, para fazer a epilação, eu gosto de esticar a pele, pegar o pelinho bem na raiz e puxar no sentido que o pelo nasce, tá? É diferente da cera que a gente puxa no sentido oposto. Na pinça, a gente puxa no sentido que ele nasce. Então, se ele tá nascendo para cima, você puxa para cima. Se o pelinho ele tá nascendo mais lateralizado, e aí você puxa ele mais lateral. A parte da epilação com a pinça é a parte mais delicada, né? A parte que mais demora. Então, a gente tem que fazer com calma. Como eu já tenho uma experiência, eu consigo ir puxando, assim, com mais rapidez, né? Mas para quem não tem experiência, você puxa um com a pele bem esticada, puxa o outro, vai na paz de Deus, sem pressa. O importante é fazer um trabalho muito bem feito. Tem bastante pelinho. Olha a diferença que faz.
quando a gente faz uma epilação, quando a gente faz um designer muito bem feito, assim, bem mapeamento, né? Quando a gente dá o nosso máximo no mapeamento, a sobrancelha ela fica linda só com um designer. Ela vai fazer a rena. Só que olha só, com o designer já tá perfeita. E eu gosto de trabalhar com a cera quente. Eu também trabalho com a linha, a epilação da linha. Só que para utilizar a cera quente, você precisa estar habilitada como epiladora. Então é diferente, é mais difícil porque você precisa saber a temperatura, né? E tem outras questões aí. Mas dá pra gente trabalhar tranquilamente com a cera fria. As meninas do meu curso que fazem o curso iniciante, aperfeiçoamento, eu gosto de ensinar da técnica da epilação com cera fria e finalização com a navalha também. E pinça, né? Pinça é o básico do básico que a gente é obrigada a saber fazer um pinçamento. Mas eu gosto de trabalhar tanto com cera fria, cera quente, linha, pinça, do jeito que a cliente prefere, eu faço. Para mim, eu não tenho. Assim, a minha preferência é a cera quente porque tira tudo. Fica maravilhosa. Inclusive, eu faço a cera quente em mim. Vi que tem uns pelinhos aqui em cima, eu já faço a remoção com a pinça mesmo. É por isso que o pensamento é muito essencial na vida de uma designer. Então, eu vou para a parte final, que é fazer o aparo das sobrancelhas. Eu não penteio os pelinhos, sabe? E seguro com a escovinha para cortar. Porque se eu faço isso, quando eu coloco o pelinho no lugar, vai voltar tudo falhado. Então, eu só dou uma penteada e vou tirando o excesso, as pontinhas que estão para fora da marcação. Essa tesoura, ela é bem precisa. Quem tiver interesse, eu já passo o link, já me chama no privado, que eu passo o link. Comigo não tem essa, não. Eu compartilho mesmo as coisas. E aí eu vi que tem mais uns pelinhos aqui, como eu falei, né? Sou bem chata. E aí eu fiz já a remoção deles. De novo, novamente, com lápis dermatográfico, dá uma acendida na marcação. Como a sobrancelha já tá feita, o design já tá feito, fica bem mais fácil. Então, eu só passo em alguns pontos onde eu vi que o lápis ele saiu. Mas é só para dar uma reforçada mesmo, porque eu vou passar a rena e só para deixar a rena bem alinhada, eu faço esse repasse aí do lápis. Preparada a rena antes, a rena estava descansando e agora eu vou fazer a aplicação. Eu começo aplicando com um pincelzinho bem fino. Para aplicar a rena, eu também estico a pele. E eu começo aplicando onde tem as falhinhas. Então, eu comecei ali na parte inferior e com batidinhas, sem economizar a rena, a gente vai aplicando a rena. A gente não pode ver a pele da cliente quando a gente aplica a rena, porque senão fica mais clara, né? Se tiver algum buraquinho, assim, que você não passou a rena, vai dar diferença quando você tirar a rena. Então, eu vou dando batidinhas, iniciando aonde tem falhas, porque já fica um tempinho a mais agindo, né? Então, eu gosto de dar batidinhas com a rena, evitando o máximo sair da marcação, evito o máximo. E se eu sair, eu já pego um palitinho de dente, eu gosto do palitinho de dente porque ele é bem fininho, ele é bem preciso, diferente do palito de laranjeira, né, que ele é mais grossinho. Então, eu pego o palitinho de dente e já faço a limpezinha ali antes que a rena pigmente. Essa é a forma que eu trabalho. Vocês notaram que eu não fiz a outra sobrancelha para depois aplicar a rena? Por quê? Porque eu não deixo o tempo de espera da rena. Eu economizo tempo assim. Enquanto essa minha sobrancelha tá pigmentando, eu vou estar limpando a outra, entendeu? Então eu economizo muito tempo. Eu faço uma rena em 30 minutinhos. Uma rena muito bem feita, bem finalizada. Então vamos lá. Aí a parte inicial, como eu gosto de deixar aquele degradezinho mais clarinha no início, eu não faço o mesmo movimento de aplicação. Eu faço um movimento de arrastando mesmo a rena. Eu coloco só um resquício e vou arrastando a rena.
Ó, eu só ponho a sujeirinha do pincel e depois eu vou arrastando, ó. Ponho a sujeirinha do pincel e vou dando umas batidinhas assim, arrastando a rena pra dentro. Aí na parte da cauda, na parte do centro da sobrancelha, eu gosto de aplicar muita rena mesmo, muito produto. Mas na parte inicial eu coloco só a sujeirinha do pincel mesmo, que é para deixar mais clarinho a parte inicial. Palitinho de dente e a destringente para fazer a remoção da rena que tá por fora. Bem de boa, bem na paz de Deus, fazendo esse alinhamento da rena, né, que é uma parte assim crucial para nós. Então eu venho passando o palitinho com a astringente. Sujou o palito, já troco o algodão do palito, porque senão vai ficar tudo sujo. Então eu vi que o algodãozinho do palito já tá escuro já com a rena, eu troco. Ó, tá vendo? Eu troquei. Coloquei um novo algodão. Assim, a gente consegue um mapeamento limpo, um alinhamento limpo, uma sobrancelha bem mais limpinha. Algumas partes a rena não tava tão bem aplicada, eu vim com um palitinho, só dei umas batidinhas mesmo, ó, que nem aqui na frente, que tem uma falhinha ali. Pronto, cobriu. Agora eu vou para outra sobrancelha, lembrando que essa que eu apliquei a rena já tá agindo. Então eu tô economizando tempo. Vou fazer o mesmo processo na outra sobrancelha. Na filmagem não deu para ver assim nitidamente como essa primeira que eu fiz, porque a câmera ela não tá muito bem centralizada, mas dá para ver o processo que eu vou fazer. Vai ser basicamente o mesmo do que na outra sobrancelha. Eu vou aplicar a cerinha na parte de cima, com muito cuidado mesmo. Vou apertar a cera para aderir a pele e puxar no sentido oposto ao que o pelo nasce. Ficou um resquício de cera, eu passo a fitinha de novo, ó, e puxo. A cera sai. Vendo, ó? Ó, pronto, a cera saiu. Agora é a parte final da sobrancelha. Então eu aplico ali a cerinha, uma cerinha nova, não é aquela que a gente passou na parte de cima, porque aquela já foi utilizada e não vai puxar pelo nenhum. Tem que ser uma cerinha nova. E faço a epilação. E a epilação da parte inferior com a pinça. O mesmo processo. A gente estica a pele e puxa o pelinho da raiz no sentido que ele nasce. Então, os pelinhos da parte inicial da sobrancelha dela estão nascendo todos no sentido para cima, né? E os pelinhos mais na lateral, eles estão nascendo no sentido mais lateralizado. Então, a gente vai puxar conforme é o crescimento do pelo. Então, eu venho com lápis dermatográfico, fazendo o alinhamento antes de aplicar a rena. Mesma coisa que eu fiz na outra sobrancelha. Eu venho fazendo todo o alinhamento em cima da marcação para poder aplicar a rena.
inicio aplicando a rena nas falhinhas. Ela tem mais falhinhas na parte de arqueamento, tanto na parte inferior quanto na parte superior. É um pouquinho mais falhadinho. Então, eu começo aplicando a rena nessas partes onde é mais falhadinha. Com batidinhas, aplicar bem o produto para penetrar na pele e no pelo. Então, eu faço batidinhas, vou aplicando bastante produto sem economizar produto de rena. Inicial, só a sujeira mesmo do pincel, né? Eu não reabasteço com rena. A própria sujeirinha do pincel, ó, eu venho batendo ali, ó, fazendo uns movimentos mais arrastados, para poder deixar o degradê mais clarinho no início. O alinhamento com um palitinho e adstringente. A gente consegue fazer todo o alinhamento. Tem gente que faz o alinhamento com cotonete. Eu não gosto, porque eu acho o cotonete muito grosseiro e não deixa a sobrancelha assim muito bem alinhada. Vocês vão ver no final como que fica a diferença. São detalhes, são coisas assim pequenas que fazem total diferença no nosso trabalho, o resultado final. Aí eu venho fazendo todo o alinhamento da sobrancelha, bem devagar. Geralmente as sobrancelhas, elas têm esse formato mais diagonal no início, não é tão reta assim. Isso é também uma particularidade minha, eu gosto de deixar ela mais no diagonal, na parte inicial. Vou fazer a remoção da primeira sobrancelha com algodão e água mesmo. Não precisa usar soro, álcool, jamais. Álcool, pelo amor de Deus, é água. E eu faço a remoção dessa rena. Nela, eu usei a junção do castanho escuro com a preta. E outro pulo do gato é utilizar o removedor nas partes onde a gente quer deixar mais suave. Então, eu pego o removedor, cotonetezinho e passo na parte inicial para deixar mais suave ainda. Então, venho passando, ó, tá vendo que o cotonete já tá ficando escuro? O removedor, ele não remove 100%, tá? O removedor, ele vai dar uma suavizada. Outra coisa, quando a gente for passar o removedor, passa com cotonete, pelo amor de Deus. Tem gente que passa o removedor com escovinha. Gente, a pele da pessoa já tá sensível porque você fez uma epilação ali. Não importa o método, se foi na cera, na pinça, qualquer forma. A pele, ela já tá sensível. Se ficar esfregando com a escovinha, vai ficar mais sensível ainda. Então, a gente tem que ter o maior cuidado do mundo. Aqui eu tô secando, né, o removedor que eu passei, secando a sobrancelha dela para fazer a finalização. Olha que linda. Sem finalizar já tá linda. Imagina a finalizada. Nós vemos com o lápis dermatográfico novamente fazendo esse alinhamento. Falei que ele é o melhor amigo da designer, da micropigmentadora. Eu não gosto de utilizar corretivo, base, porque fica muito. A gente não tem uma cor exata, assim, né? Então, o lápis dermatográfico fica perfeito. Fica um alinhamento, assim, incrível. Eu vou dar um zoom para vocês verem melhor. Passando com um lápis bem, bem rente ao pelo, bem rente à rena. Só para dar um acabamento final, assim. Só para ficar a sobrancelha bem alinhada. Estico bem a pele, tem que deixar a pele bem esticada. Enquanto eu faço todo esse alinhamento, essa finalização, a rena ali do lado tá agindo. Então, eu economizo tempo. Ó, na parte de cima eu pentei os pelinhos para baixo e venho com o lápis só dando deixando bem delimitado, sabe? Bem, só a sujeirinha mesmo do lápis.
Para finalizar, eu gosto de usar um rímel próprio para sobrancelha, mas também tem uma pastinha maravilhosa que a gente está utilizando agora, que ela é novidade no mercado, mas ambos têm a mesma função, que é deixar a sobrancelha bem delimitada, bem, os pelinhos bem retinhos. Fazer a remoção dos pelinhos do meio. Eu faço com a pinça mesmo, enquanto a outra sobrancelha tá agindo ainda. Então, faço a remoção desses pelinhos com a pinça. Agora, eu vou tirar essa rena. Algodãozinho e água. E vamos tirar. Venho com o removedor, dando aquele toque final, né? Deixando mais suave algumas partes, principalmente a parte inicial. E finalizo com o meu amigo lápis dermatográfico, fazendo aquela marcaçãozinha ao redor da sobrancelha, deixando ela bem alinhada. Essa sobrancelha dela tem mais falhinhas do que a outra. Então, eu venho com o lápis dermatográfico só passando por cima de algumas falhinhas, só para deixar mais uniforme o tom. Venho com o rímel para deixar os pelinhos bem alinhados.